Estamos nos aproximando do segundo eclipse de 2025, que será um eclipse solar no signo de Áries, a primeira lua nova do ano novo astrológico, que vai acontecer no dia 29 de março de 2025. Esse é um grande período, um grande momento, uma grande oportunidade de recomeços, mas marca também o fim de um ciclo que a gente começou a viver em 2023. Então, se você quer entender melhor o que esperar desse momento importante do ano, vem comigo para mais um vídeo do Astrolife. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que eu trago por aqui. E hoje eu vou falar sobre o segundo eclipse do ano, um eclipse solar no signo de Áries, e é isso mesmo que vocês estão entendendo. Você vai falar, meu Deus, ainda a gente mal saiu de um eclipse, já estamos entrando em outro. E é assim mesmo, os eclipses normalmente acontecem aos pares, a gente tem aí normalmente uns 15 dias entre um e o outro, e como a gente pode sentir um pouco a influência desses eclipses, uns 15 dias antes e uns 15 depois a gente passa aí praticamente mais de um mês sob efeito desses eclipses, tá? Mas vamos entender um pouco mais sobre o momento também que a gente vive, né? Porque eu já venho, vocês que me acompanham aqui no canal, vêm acompanhando que o mês de março realmente é um mês que tá um pouco intenso, acima do normal, com muitas coisas acontecendo no céu. E na astrologia a gente sabe que a configuração dos astros no céu acabou impactando na forma como a gente está vivendo a nossa vida aqui na Terra, de uma forma individual e coletiva. Então, essa intensidade de aspectos acaba também refletindo aqui. E desde o começo do mês de março, a gente tem Vênus retrógrada, a gente teve também Mercúrio iniciando o primeiro movimento de retrogradação do ano. Eles estão retrogradando, são dois planetas pessoais que desta vez estão fazendo a retrogradação juntos, praticamente nos mesmos graus e nos mesmos signos. Então, não é algo tão comum assim. Tivemos ainda no dia 14 de março um eclipse lunar no signo de Virgem, o primeiro do ano. Eclipse lunar, que marca finalizações de ciclos, retrogradações, que marcam revisões, reflexões. E agora, mesmo a gente já estando praticamente no fim do mês de março, né, a gente vai ter um eclipse para fechar o mês. Isso não significa que a intensidade do momento vai acabar. Isso deve acompanhar a gente aí pelo menos pela primeira quinzena de abril, mas eu diria que é pra gente ir com calma, continuar com calma, já que o mês de março é esse mês que pede um pouco de paciência, calma, presença, para que a gente possa realmente perceber o que precisa ser reparado, reorganizado, alterado, modificado, aprimorado, ressignificado e transformado na nossa vida, tá? Então, gente, esse eclipse do dia 29 de março é um eclipse solar no signo de Áries, é um eclipse de lua nova, a primeira lua nova do ano novo astrológico. Então, tem um quê de início, né? A primeira lua nova do ano novo astrológico. Lua nova é um momento de intencionar coisas novas, de recomeços. Áries é o primeiro signo do zodíaco que traz também essa conotação de novos inícios, um impulso para direcionar minha vida e começar o que eu tenho vontade. Mas esse é o último eclipse no signo de Áries, de um ciclo de eclipses que a gente vem vivendo no signo de Áries e Libra desde 2023. Então ele marca também um fim de um ciclo e uma última oportunidade de trabalhar alguns temas que a gente vem trabalhando desde 2023. Para vocês terem uma ideia, o próximo eclipse no signo de Áries é só em 2032. Então, realmente não vou dizer que é a última chance, porque a gente sempre tem chance de recomeçar a cada lua nova no nosso mês, mas essa é uma grande oportunidade, a última oportunidade de trabalhar ou de realmente perceber o que já foi trabalhado desde 2023. Então, fiquem tranquilos que nesse
vídeo eu vou explicar para vocês o que é um eclipse, o que esperar deste eclipse e quem são os signos mais impactados e como identificar essa influência do eclipse na sua vida, porque todo mundo vai sentir, não importa se você não tem planetas em Áries, todos nós podemos sentir o efeito desse eclipse. Então vamos começar a entender o que é um eclipse. Um eclipse é quando no céu nós vamos ter um alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Né? E a gente sabe que na astrologia a gente tem uma simbologia do Sol representar um pouco o nosso futuro, a Lua representa a nossa história, nosso passado, a Terra representa o nosso momento presente. O eclipse solar acontece sempre na Lua Nova. E na Lua Nova a gente tem a Lua passando na frente do Sol, então a gente tem o nosso passado passando na frente do nosso futuro, e aqui na Terra, no nosso momento presente, pode estar um pouco difícil de enxergar a nossa perspectiva de futuro, porque o passado está se colocando na frente, ou seja, existem questões do passado que ainda precisam ser resolvidas. Por isso que num eclipse solar é super comum que questões do passado reapareçam, voltam a ser pauta, eu acabo me lembrando, né? Então, desde pessoas, sentimentos, sensações, emoções, são lembranças, memórias, ideias, projetos, sonhos, vontades, desejos, crenças, condicionamentos, eu acabo percebendo questões do meu passado que precisam ser trabalhadas para que eu possa, de fato, enxergar o futuro ou desbloquear o futuro que eu desejo construir para mim. Como eu falei no começo, a gente vive um período intenso de muitas revisões. Tanto o movimento de retrogradação de Mercúrio e Vênus, como eu falei no começo, fazem a gente repensar, refletir, revisar muitas questões da nossa vida para que possam ser feitos reorganizações, reajustes e transformações. Os eclipses são grandes portais de transformações. Essas retrogradações podem trazer o passado à tona. Os eclipses trazem o passado à tona. Então, ao longo de todo o mês de março, pode estar pipocando aí lembranças que te fazem pensar numa forma como você já conduziu as coisas no passado, pessoas que já passaram pela sua vida, versões suas que já existiram, né? E que talvez seja o momento de resgatar uma coisa ou outra. É nesse sentido, às vezes é muito sutil, né? E às vezes é muito escancarado também. E eu quero fazer um lembrete muito importante que eu faço aqui em todos os vídeos, né? É que não é o eclipse ou a retrogradação de Mercúrio e Vênus que está trazendo um novo problema para sua vida. Na verdade, é porque como existe esse movimento de olhar para o passado, de revisar, de reorganizar, de refletir, de repensar, a gente acaba percebendo questões, condicionamentos, atitudes, hábitos, sentimentos, sensações que a gente às vezes não percebia. Então não é o eclipse que está causando problemas na minha vida, normalmente são problemas que já existem e que a gente passa a se dar conta durante esse período, seja de retrogradação, seja de eclipses, neste caso, tudo junto, ao mesmo tempo, combinado. E lembrando também que esses processos que são despertados no eclipse vão acompanhar a gente pelos próximos 6 meses. Então a gente identifica essas questões do passado que precisam ser trabalhadas e a gente começa a criar ações e movimentos para que elas realmente mudem aí, não do dia para a noite, mas nesses próximos meses adiante. E quem já me acompanha aqui no canal já cansou de me ouvir falar sobre a associação que eu faço com o trilho do trem, né, e com o trem que tá passando. Então, às vezes a gente percebe algo que não tá legal, percebe algo que a gente precisa mudar, percebe algo que a gente precisa transformar na nossa vida, mas a gente não faz nada para que isso realmente aconteça e aí nada vai acontecer. Por quê? Porque eu tô na plataforma do trem e o trem tá passando. Eu tenho a oportunidade de subir nesse trem e aproveitar a oportunidade, enfrentar esse desafio, ou eu posso dar só tchauzinho e deixar que ele passe. Então cabe a nós, o nosso livre-arbítrio, escolher como a gente vai lidar com as questões reveladas durante todo esse processo de eclipses do mês de março e as retrogradações.
E agora quero entrar especificamente nesse eclipse solar parcial em Áries, que vai acontecer no dia 29 de março, no grau 9 do signo de Áries, às 7h58 da manhã, do horário de Brasília. Começando falando de onde ele será visível, então ele será visível do norte da América do Norte, Islândia, norte da Europa e da Ásia. Infelizmente, dessa vez, ele não será visível realmente do Brasil. Para quem está em Portugal, pode conseguir ver parcialmente esse eclipse, só um pedacinho do Sol sumindo ali com a Lua. Para quem mora aqui no Canadá, como eu, vai ser possível ser visto o eclipse nas províncias do Atlântico, no Quebec, e quem estiver em Ottawa, na capital do Canadá, também pode ter a chance de ver parte desse eclipse, mas aqui para as bandas de onde eu moro, Toronto, já não vai ser possível de ser visto. E essa informação ela é importante porque se você nasceu ou está em um lugar onde o eclipse será visível, já é um ponto a mais no quanto você pode sentir. Então, se você nasceu ou estará presente no lugar onde o eclipse será visível, pode ser que você sinta mais ou menos, né? Sinta mais o eclipse, o efeito desse eclipse na sua vida. Então, mais uma vez, esse é um eclipse solar, acontece na lua nova, primeira lua nova do ano novo astrológico. Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, traz um impulso, a coragem de fazer acontecer nossos sonhos, desejos e vontades. Então, por mais que a gente ainda esteja vivendo alguns processos de revisão com essas retrogradações, a gente ainda esteja entendendo, compreendendo o que foi revelado pra gente no eclipse lunar do dia 14 de março, a gente pode ainda não ter tanta clareza, mas a gente já pode ter uma grande... a gente pode não ter tanta clareza de alguns direcionamentos, mas a gente já pode ter muito entendimento do que não está funcionando, de quais gatilhos e insatisfações estão pipocando e de coisas que eu realmente não quero mais. Então, independente de ainda estar revisando algumas coisas, é sim um momento de intencionar mudanças, de plantar sementes e de grandes recomeços. Um eclipse em Áries, uma lua nova em Áries, nos chama para ação, movimento e coragem. E aí, desde 2023, com os eclipses acontecendo em Áries e Libra, a gente tem trabalhado muito os nossos acordos, as nossas relações, a dinâmica entre o eu e o outro. E esse, então, como eu falei, não é o último chamado, mas é uma última grande oportunidade para que eu possa realmente intencionar relacionamentos mais saudáveis, né? Acordos melhores para que eu viva de acordo com a minha individualidade, com a minha essência, respeitando muito o meu valor e também o espaço e o valor do outro. Tem uma coisa que acontece muito facilmente na nossa sociedade, que é a gente abrir mão de coisas que são importantes para nós, para agradar o outro, para evitar conflito, para evitar julgamento, e muitas vezes a gente acaba ficando refém de decisões e escolhas que não são nossas. Então, desde 2023, o Nó do Norte estava em Áries, o direcionamento era para Áries, né? A gente tem sido convidado a se posicionar mais, com firmeza, também com respeito, mas deixando muito claro o nosso ponto de vista, a nossa vontade, sabendo valorizar os desejos do eu, sem ser de uma forma impulsiva, agressiva e nem egoísta de querer só tudo do meu jeito, mas principalmente não deixar de me manifestar quando algo é importante e relevante para mim, porque senão depois vem aquela culpa, né? E a gente fica, eu devia ter falado, eu não devia ter ficado quieta, eu devia ter me posicionado porque agora tô aqui, refém de uma escolha que não tô feliz com ela. Né? Eu trouxe até um exemplo aqui de uma pessoa que tem medo do chefe, porque não pode perder o emprego, então ela faz tudo o que quer, mesmo que não concorde, né? Ela não consegue se impor, não dá sua opinião, vai se desmotivando, vai se afundando e vai se colocando numa relação de codependência. E isso pode acontecer em vários cenários da minha vida, né? Então eu não consigo dizer não para minha mãe, para os meus filhos, pro namorado, pro marido, para uma amiga, para uma vizinha que eu sinto que invade o meu espaço, e eu vou anulando minhas vontades, deixando que as coisas vão acontecendo sem me posicionar. Então esse é um grande momento da gente entender o nosso espaço, o nosso valor, os nossos limites e se posicionar sim de uma forma firme e assertiva, sem precisar ser grossa e respeitando sempre o espaço e também a opinião do outro,
né? E como a gente está falando de um eclipse solar, onde o passado se coloca na frente, né, do nosso futuro, é importante a gente tomar cuidado e fazer uma análise desses gatilhos do passado que estão reaparecendo, porque pode ser muito comum ou fácil a gente se deparar caindo de novo, de volta em zonas de conforto, de situações que são familiares, mas que a gente talvez já tenha superado, trabalhado ou transformado, né? Então, que a gente possa perceber e realmente aproveitar essa lua nova em Áries, esse eclipse solar em Áries, como um grande recomeço e com coragem de plantar sementes direcionando a forma como eu quero criar acordo e relações na minha vida para que sejam saudáveis, para que eu possa me priorizar sempre respeitando o espaço do outro. E aí eu tenho um ponto que é importante, que assim, não é sobre sair me posicionando sobre absolutamente todos os assuntos. Não é sobre isso, mas sobre o que é importante e relevante para você. Né? Saber fazer bons acordos e ter relacionamentos saudáveis é sobre a gente entender o que é importante pra gente, quais são as lutas e as batalhas que eu quero comprar e o que tanto faz. Então assim, não, isso é importante pra mim. Se eu não me manifestar aqui, se eu não der a minha opinião, se eu não falar o que eu penso, eu vou me arrepender depois, vou ficar aqui só remoendo. Tem coisas que para você de fato tanto faz como tanto fez. Então eu não vou perder energia discutindo ou impondo minha opinião. É sobre saber, sabe, o momento e a circunstância de quais são as brigas, as lutas, as batalhas, as situações em que eu vou querer me manifestar, me impor, e as que não, mas que eu fique bem diante de todos esses contextos, tá? Uma outra lembrança, um outro ponto que eu trouxe aqui é que assim, esse eclipse solar, ele em Áries, está nos convidando a sermos muito honestos e sinceros com nós mesmos, com os nossos desejos e também sincero com os outros, porque se a gente trabalha essa relação com a gente e a gente tá bem com a forma como a gente opera e a gente sabe que a gente não tá se achando melhor ou pior, a gente tá respeitando o espaço do outro, fica muito mais leve e muito mais fácil, tá certo? E aí, gente, pra gente entender ainda mais profundamente, melhor no nosso universo particular, como que esse eclipse vai influenciar a nossa vida, eu recomendo que vocês busquem no seu mapa astral natal o grau 9 do signo de Áries. Identifica qual é a casa astrológica em que esse eclipse vai acontecer, qual é o significado, quais áreas ela representa, pode ser principalmente nessas áreas da sua vida em que você precise assumir mais as rédeas, né, e assumir mais a liderança e se posicionar ainda mais e criar melhores acordos e relações. Também é importante você identificar se você tem planetas e pontos importantes nesse grau 9 ou próximo dele, tanto no signo de Áries quanto no signo de Libra. Você que tem planetas e pontos em Áries e Libra, vem trabalhando muito mais forte todos esses temas desde 2023 e com certeza vai ser um fechamento interessante para você que principalmente tem Sol, Lua, Ascendente e meio do céu nesses signos e os nodos lunares, tá? Vou deixar aqui para vocês o vídeo das casas astrológicas para ajudar a guiar vocês na busca pelo significado de cada uma das casas, mas também tem um convite especial que vocês já me ouviram aqui falar provavelmente do meu guia astrológico de interpretação dos eclipses. Então quem tiver interesse a aprender a interpretar melhor, né, como que esse e todos os outros eclipses podem influenciar a sua vida individual e particular. O link tá aqui na descrição com todos os detalhes, é um valor super simbólico, aulas super didáticas e você não precisa ser astrólogo para conseguir acompanhar o conteúdo e olhar para o teu mapa com mais clareza e entendimento de como que os eclipses, cada um deles, vai influenciar a sua vida, tá certo? Bom, gente, essa mensagem desse próximo eclipse que eu quis trazer aqui para vocês, lembrem-se que eclipses podem ser sim momentos de bastante intensidade, principalmente nesse mês de março, né, assim, ao fim do mês, a gente já tá cansado, muita intensidade, muita coisa rolando o mês todo e
e ainda não acabou, ainda tem um outro eclipse, as retrogradações só vão acabar lá no meio de abril, então é um período de bastante intensidade, que quer promover mudanças, que muitas vezes a gente tem um certo receio, um pé atrás, mas tenham certeza que o que é revelado e os processos despertados agora é para realmente nos ajudar a liberar, né, a desbloquear questões do passado que de alguma forma ainda criam algumas barreiras, né, em direção ao futuro que a gente quer construir. Então são mudanças e transformações que vão ser positivas, mesmo que durante o processo a gente sinta alguns desafios e algumas dificuldades, tá certo? Então é isso, desejo um ótimo eclipse para todos vocês. Me conta aqui nos comentários como que esse eclipse vai influenciar a sua vida, se você já tá sentindo a influência dele chegar e como é que tem sido esse mês de março para você. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!